Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos a Ti, Senhor, por permitir que aqui possamos nos reunir semanalmente para a realização deste estudo, o estudo humildinho de Gênesis, de Moisés, utilizando-nos do material extraordinário do nosso irmão, companheiro já desencarnado, Honório 9 de Abril, e agradecemos por ter deixado esse legado para nós aqui na Terra. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz do entendimento, para que realizemos sempre o melhor a nosso alcance. Pedimos a Ti amparo para toda a humanidade, para os espíritos que estão albergados nesta instituição, em busca de felicidade, paz, alegria, progresso, que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Gênesis de Moisés, capítulo 6, a partir do versículo 19. Vamos então aqui fazer a leitura de alguns versículos, como sempre fazemos. 6,19. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Nós iniciamos o estudo do versículo 17, 19. Vamos então retomar o versículo 19. Então, traz a seguinte narrativa de Moisés: e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. E de tudo que vive, esse primeiro ponto aí do versículo, são os valores vivos do subconsciente. E os valores que ainda não foram transformados em virtudes, que é a nossa meta. Porque os instintos são embriões dos sentimentos. Então, nosso objetivo, a nossa meta é superar os instintos primários, que são as bases dos sentimentos, as bases das virtudes. Também são as bases do egoísmo, do orgulho, das chamadas imperfeições, tá? De toda a carne, 2 de cada espécie. Então,
são os substratos da evolução. Nós já até comentamos, de acordo com a questão 907 do Livro dos Espíritos, são positivos. Não há maldade neles, não são ruins. Deus não cria o mal, Deus cria o bem. Deus nos dotou da perfectibilidade, somos criados simples e ignorantes. No enunciado dos Espíritos não está dito assim, somos criados simples, ignorantes e imperfeitos. Não, simples e ignorantes. E a obra divina é uma obra perfeita. Então, imperfeição, nós aqui desenvolvemos a imperfeição. Quando a razão se instala, o pensamento contínuo se desenvolve, depois a razão se instaura, vai se robustecendo, recebemos o conhecimento das leis, aí nós, então, nos rebelamos ou não contra as leis. Rebelar contra as leis significa atender ao egoísmo. Isso significa rebelar contra as leis. Então, sendo egoísta, nós somos rebeldes perante Deus. Porque o objetivo é amar o próximo como a si mesmo. E quando somos egoístas, evidentemente, nós não conseguimos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Com a mesma intensidade que amamos a nós mesmos, devemos amar o próximo. Então, representa a quebra do egoísmo. Então, 2 de cada espécie, representando aí o casal, os primórdios dos movimentos do pensamento, do movimento do sentimento. O casal. Então, a doutrina espírita, a obra dos espíritos, trabalha intensamente esse aspecto aí, chamando a atenção para os sentimentos, consequentemente, os instintos, tá? E como nós sempre falamos... Casal que você falou Oi? Casal que você se referiu aqui é o sentimento e instinto. Sentimento e razão. Instinto e sentimento são a mesma... representam a fêmea. Sentimentos, o campo de sentimentos, certo? Porque lá no início da evolução, no princípio inteligente, não tem essa separação casal. A semente da razão, a semente do sentimento. Não existe, entendeu? É misturado. Um bloco. E vai se abrindo com o tempo. E mesmo depois que se abre na faixa da humanidade, nós demoramos a ter consciência de ambas as coisas. Só quando a razão vai se abrindo. Vamos identificando, aí vamos dando nome, aí nós vamos percebemos que existe o pensamento e existe o sentimento. Depois a razão, certo? Que é o raciocínio lógico, a razão, o raciocínio, capacidade de identificação, mas na base do pensamento está o sentimento. A gente aprende estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Todo pensamento mau deriva de um mau sentimento, de uma imperfeição, que é o termo que Kardec usa. Todo pensamento mau deriva de uma imperfeição. Então, aí na sutileza aí de Allan Kardec, nós temos aí uma revelação. Porque
O pensamento em si mesmo, na sua essência, ele vai emergir do sentimento. Já o pensamento mal, de um sentimento mal. O pensamento bom, de um sentimento bom. Certo? Todo pensamento mal resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse pensamento se torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Então, quando o pensamento emerge, a fórmula está lá no livro Pensamento e Vida. O capítulo 1 é a mente, o espelho da vida. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. O que é o reflexo? O reflexo é aquele movimento instantâneo e automático que todos nós realizamos quando vemos alguma coisa, seja pela visão, sentimos um odor, seja pelo tato, seja pelo paladar. Qualquer percepção, né? Uma sensação, qualquer sensação esboça a emotividade. E a emotividade plasma a ideia. Então aí é que entra a necessidade da vigilância. Por isso que Kardec está dizendo assim. Mas, de acordo com o desejo que alimenta e depurar, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Quando é que a alma vai repelir com energia esse pensamento mau? Quando ela já tem consciência das leis e quer seguir as leis, quer praticar as leis. Então, de acordo com a vontade, que também muita gente confunde com desejo, porque nós estamos falando aqui da vontade, impulso determinante de mudar. Porque tem a vontade automática que decorre do desejo. Eu estou com vontade de comer melancia. Certo? Uma vontade que nasceu do desejo. Mas aí entra a vontade consciente de dizer assim, bom, nesse momento não é adequado comer melancia. Então vai ficar para depois. Tá? Então entra a vigilância. Quando o reflexo esboça a emotividade e a emotividade plasma a ideia, que a ideia vem no pensamento, é o momento da vigilância, para a qual os Espíritos nos convidam. Também Jesus, em Mateus 13:33, quando ele diz assim, olhai, vigiai e orai. Que a visão se torna o nosso principal sentido detonador do reflexo. Então, o que é o reflexo? O reflexo é o gatilho automático que faz a emoção vir à tona. Certo? Então, o pensamento mau é fruto de um sentimento mau. O sentimento mau é o desvio feito pelo espírito na faixa da razão, que não quer deixar de ser egoísta. Não quer amar o próximo como a si mesmo, conforme está nos mandamentos, tanto no Decálogo quanto no resumo de Jesus, certo? Escuta, mas não ouve. Escuta, mas não ouve. Porque até a gente escuta, mas não sensibiliza. Quando sensibiliza é que a lei se instaura na consciência.
até sensibilizar, não está na consciência. Então, o espírito vai agindo conforme um instinto natural. Quando a lei nos sensibiliza, a gente compreende, aí é o momento de obedecer. Mas aí eu posso não querer obedecer e continuar atendendo meus desejos. Então eu deixo de obedecer ao mandamento libertador e continuo obedecendo a mim mesmo cegamente. O movimento de obediência continua. Automática. Só que, nesse movimento cego de obediência automática, eu estou obedecendo também à vontade dos outros pensamentos das outras pessoas com os quais eu estou sintonizado. Porque a sintonia é automática também. Eu emito um sentimento e um pensamento, eu atraio imediatamente. Automaticamente. Fala, Florinda. Não, eu estou percebendo que as crianças estão vindo já com essa consciência mais aflorada de obediência, de questionar. O meu netinho tem 2 anos e meio. O pai dele desceu lá no condomínio e ele perguntou, meu papai, ele foi buscar uma encomenda. Ele subiu sem nada. Ele falou assim, cadê a encomenda? Ele falou assim, não chegou não. Daqui a pouco você vai lá buscar. Ele olhou para mim, olhou, posso? Lá embaixo, eu sou criança. Ele nem fala direito, eu sou criança. Olha para você ver como é que já discute, já tem uma noção do certo, do errado, do não pode, eu sei que pode. Porque também é fruto da educação. Ele deve ter ouvido o pai, a mãe falar, não pode descer, não pode ir lá embaixo. Ele não vai sozinho, né? Sim, entendeu? Mas demonstra obediência em acatar. Mas nessa idade, toda criança é obediente. Um grau menor ou maior. O problema é quando vai crescendo. E vai ficando mais senhor de si. Ele explicou o porquê. Sim. O problema é quando vai crescendo, vai ficando mais senhor de si mesmo. Resolve rebelar. Adolescência é muito comum, certo? Então, esse aí é o movimento importante. Então, meterás na arca de tudo que vive, toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca. Então, meter na arca, que é o arcabouço mental, e manter sob o domínio do eu superior, agora consciente. É catalogação, tomada de consciência. Meter na arca significa tomar consciência, porque estão falando aqui do arcabouço mental que não havia nas fases anteriores da evolução. Então, o que a arca tem lá? Os 3 andares simbólicos: subconsciente, consciente e superconsciente. Que lá, do que nós tomamos consciência é quando a razão vai se abrindo. Tá certo? Então, meterás na arca. Então, manter sob o controle. Então, o reflexo mostra a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina palavras e atitudes. Então, eu tenho que controlar a ideia antes de virar palavra. Antes de virar atitude. Antes de virar ação. Você pensou e acha que não deve, não fala. Exatamente. Você falou, não executa. Né? Aí você vai ponderar de acordo com o seu conhecimento. O seu conhecimento pode definir não falar, mas o conhecimento do outro pode definir falar. Não está errado. Porque cada um tem um grau de consciência. Por isso que Jesus define, a ninguém julgueis.
Porque tem os patamares de evolução diferenciados. Tem os espíritos mais antigos, os espíritos mais novos. O mais novo, como vamos colocar o mais novo, que está começando a exercitar agora a razão, ele pode ponderar que deve falar e fala. Você que já tem uma caminhada, ponderar que não. Tá certo? Se você falar e a consequência for desastrosa, você vai ter responsabilidade. Mas ele não. Ele não, porque ele está no exercício do conhecimento, da formação do conhecimento. Então, por isso que a gente tem que ter calma, muita paciência com a atitude do outro, com as análises que fazemos. Lógico que, como nós, quando pais, temos o dever de corrigir os filhos, independente de faixa de evolução, porque não tem condição de saber qual a faixa de evolução. Falou uma bobagem, você corrige na hora. Falou algo que não deve, você corrige na hora. Até para ele aprender. Ó, isso aqui eu não posso falar. Eu gosto de falar, queria falar, mas não posso falar. Então é aprendizagem. Aprendizagem. Meterás na arca para os conservares vivos contigo. Conservares vivos não é para nós darmos vazão à torta e à direito para os instintos, não. Nós vamos utilizar de acordo com a razão. Porque esses instintos, eles têm que ser controlados. Eles têm que ser levados à altura do progresso feito. Qual o progresso que nós já fizemos aqui? Nós já fizemos um progresso intelectual considerável em adotarmos o Espiritismo como padrão filosófico. É um progresso considerável, porque uma maioria esmagadora da humanidade nem toma conhecimento disso, de Espiritismo, vida após a morte, reencarnação, influência do culto dos Espíritos em nossas vidas, plano espiritual, vida futura. Então, a nossa capacidade intelectual é um salto. Deu um salto. Então, agora nós temos que elevar os instintos a esse patamar de conhecimento. Quais são os sentimentos que estão totalmente de acordo com esse patamar de conhecimento que é representado por Jesus e pelo Espiritismo, por exemplo? As virtudes. Então, nós precisamos praticar as virtudes. E as virtudes podem ser praticadas por todos. Não precisamos ser religiosos para praticar virtudes. Então, nesse ponto aí, o acesso à felicidade e à paz é bem democrático. Não está restrito aos que detêm o conhecimento religioso. Porque tem muita gente com conhecimento religioso fazendo barbaridades aí no mundo, em nome da religião. Aí nós vamos encontrar os dois grupos misturados, os imperfeitos com as crianças espirituais. Os imperfeitos são os egoístas, os orgulhosos, não querem amar o próximo, nem amar a Deus, nem seguir os ensinamentos elevados. São os orgulhosos, os egoístas. Dentre os materialistas, aqueles que são virtuosos são espíritos que já realizaram o progresso. E virtude significa progresso moral. Ele, nessa existência, ele é materialista, mas ele já tem um progresso moral já realizado.
Então, por que ele é um materialista? Não é um religioso? Para dar um exemplo para as pessoas que não precisa ser religioso para ter virtude. Fazer pregação religiosa para ladear a virtude. Nós vamos fazer a pregação religiosa pelo exemplo, pela atitude, pela palavra quando nós formos solicitados. E não querer fazer proselitismo à torta e à direita. Que não é esse o caminho, não. O caminho é arrastar pelo exemplo. E falar quando formos questionados ou solicitados, tá? Por que conservar eles vivos? Porque eles vão criar condições de encaminhamento da nossa vida. Sempre existiram no campo do nosso inconsciente que agora estão tomando consciência deles para transformar. Então, quando nós demos para os conservares vivos contigo, estamos também tendo aqui um contato com a lei de conservação, que ela é instintiva, natural. A lei de conservação é um instinto natural de conservar. Então, nós temos aí recursos materiais, recursos financeiros, queremos conservar, evidentemente. Podemos conservar, não podemos? Podemos, até por causa da velhice. É preciso ser precavido, ter o senso de previdência, para não ficarmos ao desamparo da velhice, que é aquele momento das dificuldades naturais, certo? Então, a lei de conservação, nós vamos então a conservar os bons pensamentos, vamos conservar os bons pensamentos, as boas atitudes, as boas ações e, consequentemente, as virtudes que vão se desenvolvendo. E exercitando os bons pensamentos, estamos exercitando os bons sentimentos de forma natural. Então, estamos ali numa situação dentro do nosso lar em que a raiva emerge por causa ali dos entrechoques naturais ali no lar. Tem problema a raiva emergir? Não. Nenhum problema. Qual que é o problema? A partir de quando a raiva passa a ser um problema? Quando nós exteriorizamos a raiva. Dá vazão à raiva, né? Aí passa a ser um problema. Mas a presença da raiva significa o quê? Que eu preciso evoluir, progredir, para não sentir raiva. Jesus sentia raiva? Evidentemente que não. Lá no episódio do templo, expulsando os levinões, ele não sentiu raiva. Aquilo é indignação pelo mau uso de um local cujo propósito é promover a elevação intelecto-moral. E estava sendo utilizado para a conservação do egoísmo, da ganância e da exploração, que geralmente estão por trás das trocas comerciais. Um querendo enganar o outro. Tudo presente no templo. Então, a indignação justa de quem estava aqui na Terra e tinha direito de se indignar. Direito. Que era Jesus, governador da Terra. Consciente da sua situação. Consciente. A gente tem que lembrar sempre disso. Jesus era consciente da sua condição 100% do tempo, desde criança. Desde criança. Desde criança. Mesmo aqueles que tinham que se indignar,
aceitava, né? Que era o clérigo, tudo dali, né? Ele tinha autoridade moral. Autoridade moral, né? Energia. Beleza. Então a gente não pode confundir a energia em você combater justamente algo que está equivocado com raiva e ódio. Então, se nós estamos combatendo alguma coisa com raiva e ódio, é melhor parar. Não continuar. Melhor fazer uma prece, esperar, silenciar, esperar aquele sentimento passar, porque todo pensamento mal decorre de uma imperfeição. Quando a gente estiver sentindo raiva, os pensamentos complexos tendem a emergir e eu preciso contrapor a vontade. Que a minha vontade natural, que o desejo impõe, é extravasar. Vontade natural. Aí eu tenho que contrapor a vontade, que a razão agora, iluminada pelo Espiritismo, já define, que já está na minha consciência. Já estou sensibilizado, já está na consciência. Então, é o meu esforço. Eu não sei se Paulo Coelho falava isso também. Você está com muita raiva, você não toma atitude nenhuma, sai, dá uma caminhada. Evidentemente. São as estratégias. É. Você pode fazer como o Chico, colocar água na boca, água da paciência. Para voltar, né? Por quê? Deixa aquele sentimento passar, espera emergir um bom sentimento, aí sim tomar uma... Mas como nós ainda somos muito reativos, nós ainda... Isso aqui é um movimento ideal, nós ainda não conseguimos 100% do tempo esse movimento. A gente ainda se deixa levar pela explosão, o que é natural, amigos, isso é natural. Nós não queremos mais, mas a gente explode, tá certo? Até a gente conseguir suprimir essa explosão por um bom sentimento, vai tempos, metade de um tempo, dependendo. Você consegue isso na sua casa? Não, dentro de casa tem hora que dá jeito, não. Não, tem hora que dá jeito dentro de casa, não. Nossa, no lado de cada um, né? Tem hora que o cônjuge taia seu sangue, não tem como, entendeu? Quem nunca, né, o Lauro? Não é? Porque, na verdade, não é o cônjuge que taia o seu sangue, é você que tem o pavio curto. O pavio ainda está curto, tem que... Né? No meu caso, por exemplo, no passado, meu apelido era pavio curto, lá em Roma. Então, ainda continua um tiquinho assim, né? Ainda continua curto. Entendeu? A gente está tentando fazer o pavio crescer, né? Porque o pavio crescendo, quando você acende a chama, demora a explodir, né? A chama fica maior. Exatamente. Então, estamos caminhando. É isso, né? Pode parar. Não pode parar, não. Continuar. Dá uma risada. Da brincadeira. Depois que passa, você fala, não? Eu estava no ônibus, estava assim, a moça desceu do ônibus, a sacola dela caiu. Ela sentou, mas deu tanta risada. Fazer o quê? A moça estava na janela, até começou a rir também. O outro ia xingar muitas vezes, né? Ela xingar. sentou, E a risada é contagiante. Exatamente. Estava do ônibus, estava perto dela, né? Começou a rir também. Exatamente. Então, macho e fêmea serão. Macho e fêmea definem capacidade de assimilação e irradiação. Um atrai e o outro irradia. Não é? Que na prática é uma coisa só também, tá, gente? O Livro dos Espíritos aqui na questão 429, nós aprendemos que o pensamento atrai e o desejo chama. Entendeu?
Não é 429, não é? Pois eu acho. Agora que a memória atrai, né? O pensamento atrai e o sentimento chama, tá? Aqui, ó, 467, errei só por 40. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou os que, pelos seus pensamentos, os atraem. 469? 67. 67. Então, o desejo chama, o pensamento atrai. Então, nós podemos atrair pelo pensamento. Tá? Então, a gente pode mudar o desejo. Porque o que vai chamar de fato é o desejo. Então, a gente pode. É o segredo da oração pelos lábios. Você está fazendo uma oração, mas o seu pensamento, o seu coração está com outros desejos. Aí danou-se tudo. Não danou não, porque é um momento de pôr em prática a concentração. Então, na reunião mediúnica, por exemplo, nós estamos tentando fazer uma prece, mas está com sentimentos, até pelo próprio exercício da mediunidade, pode ter um espírito ali influenciando. Certo? Então está captando aqueles desejos. Ela mentaliza um quadro, um pôr do sol, um lago, céu estrelado, um quadro bonito, lá lembra uma pintura bonita. São as estratégias para... Os jardins de Monet. Porque no caso do médium, o médium tem que manter a mente vazia para o espírito sintonizar. Então o médium tem que dar conta. O espírito quer falar, está sentindo ali, você abre a boca, entendeu? No caso do vibracional, ele tem que combater. O vibracional da sustentação tem que combater aquele desejo. Então aí vem a mentalização, a prece, a mentalização, a imaginação positiva. Imagina um pôr do sol, uma praia, um lago, uma relva bonita, um jardim. Aí... Essa semana eu dei um tapa nas costas. Eu deitada. Nossa, com força, com estalo, com barulho. Alguém te chamando a atenção lá na sua casa. Lá. Eu falei, nossa, que é isso? Você sentiu mesmo, tapa? Que me assustou. Eu escutei o barulho. Para Não foi nada bom, né? Não, às vezes é um amigo espiritual só para te lembrar que ele está ali. Não vai não, às vezes. Vou dar uma prova para você, ó, tá vendo? Os espíritos existem mesmo, ó. E onde é que vê esse tapa aqui? Estava deitado de lado, né? Entendeu? Então levei o tapa nas costas. Com Já- barulho. Pode ser um Assim mesmo. espírito brincalhão, um zombeteiro, Olha, eu pensei nisso. né? Você levou um negócio aqui nas costas? Levei. Pode ser um amigo espiritual, Por muito... que você levou nas costas? Pode ser um amigo espiritual que tem muita afinidade com você. Eu vou chamar a atenção dela aqui para saber que tem espírito. Pum. Mas antes de eu ser assim, Entendeu? Estava na internet. Então, é o negócio que você estava vendo. Já devia estar vendo com a coisa que não valia a pena lá, entendeu? antes de eu ser assídua, Ju, Tá vendo eu aí? estava deitada, eu cobri a cabeça. Falando Não sério. foi? Descobri. Hã? Tava no político. Descobri. Tá vendo aí? Tava lá na Ah, polícia. então é por isso. Fala aí, fala Foi aí. bom você ter falado isso, porque antigamente também eu era assim, né? Eu ficava com muitas dores, com muitos negócios, que eu ficava com mau pensamento, com raiva, né? Essa coisa Às vezes eu ficava com muitas dores, Tem que combater, tem que combater. Isso mesmo. Fala aí, Florinda, o que O foi? meu é porque eu estava já indo para deitar, né? Cobri a cabeça. Aí descobriu. Eu cobri e descobriu. 3 vezes. Eu não era nascido ainda na doutrina, não. Aí eu fui lá na Sala Xavier tomar um passe. Pois é, Foi né? um na frente e um atrás. É. O que levou pro centro. Aí. O objetivo era esse. Então,
objetivo era esse, levar para o centro. Você analisa de um jeito, né? É, Aí eu fui, acabei vindo mesmo. ele entra lá na sua casa, os espíritos estão só observando, né? Aí um fala assim, e aí, o que a gente fala? Não, deixa que vai ser bom para ela. E levar para o centro. Aí. Eu já era mais outra Pode deixar, deixa que vai ser bom para ela. Eu era tão católica que eu ajudava a missa. Então, tá vendo aí? Ajudava o padre. Pois é. Entendeu? Então, esses instintos aí, que nós Fiquei com raiva. que nós desenvolvemos aí no reino animal, eles ajudam na solução dos problemas. Oh, meu Deus. Como nós vamos ver aqui ao longo dos versículos aqui que vamos estudando. Você quer? Aquela capacidade de saltar os buracos, evitar os problemas, nós aprendemos lá no reino animal, tá? Depois vamos racionalizar isso na faixa da humanidade. Versículo 20. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Das aves, conforme a sua espécie. Então, as aves no terceiro andar, animais no segundo e répteis no primeiro. As aves simbolizam os pensamentos, voos no pensamento. Tá aqui, já nada. Tá. Sim? Eu não tinha Os lances mentais. Então, mais à frente, nós vamos ver que Noé primeiro soltou um corvo, depois soltou a pomba. Nós vamos estudar isso lá. Cada um tem um significado. O corvo é um pensamento complexo. Por causa do símbolo, certo? E a pomba já é símbolo da paz. Tanto que lá nós vamos ver, a pomba voltou com um ramo de oliveira. Oliveira tem um sentido. A oliveira simboliza a luz. E a oliveira produz a azeitona, que é macerada, produz o azeite, que é o combustível da luz. O azeite é um produto nobre que é usado como medicamento, como alimento e combustível da luz. Então, simboliza a capacidade de iluminação. Então, estava lá o Noé na arca, lá, o dilúvio, a confusão danada, o dia está um pouco nervoso, soltou um corvo. Depois ele pensou bem, ficou calmo, aí soltou a pomba, entendeu? Aí a pomba já trouxe o ramo de oliveira. O que significa isso? E quando a gente solta um pensamento positivo bom, ele vem agregado do positivo e do bom das outras pessoas. É isso que significa. Antes de eu estudar essa Gênesis, né? Eu achava que o Noé que tinha que juntar todos os casais de animais. Não, veio até ele, né? Não, Não. calma. Já falamos aqui. Primeiro que o dilúvio não foi generalizado. Tá. Qual que era o tamanho do mundo conhecido para as pessoas naquela época? Mesopotâmia. Aqui. O mundo para eles era aquilo. A humanidade foi descobrir os outros continentes no século XVI. Oceania, as Américas, Polo Norte, Polo Sul. Então foi uma chuva torrencial num determinado lugar e o elemento fez um barco para agrupar a família e os animais que ele tinha lá, para salvar. Qual que teria que ser o tamanho da arca se fosse um dilúvio global? Aqui já é 300, né? Vou só falar de 3 animais: hipopótamo, rinoceronte e elefante. Girafa. Girafa. Só pescoço. Como é que o canguru ia chegar lá? A lhama alpaca dos Andes aqui, ó.
uma onça, como é que é chegar lá, atravessar os oceanos? Pô, gente, é alegoria, poxa. Alegoria. Vai usar a razão. Quando a gente entende que a arca é o arcabouço mental, que o princípio inteligente evolui no átomo, no vegetal, no animal, então nós temos o substrato de todas as espécies que nós fomos no passado aqui dentro, como os instintos remanescentes. É só a doutrina que estuda assim, no sentido da Só a fase doutrina mental, espírita, só a doutrina porque espírita. os evangélicos, né, E quando a razão se abre, nós vamos então identificar, catalogar. eles catalogar. estudam, mas não tira a letra, né? Não. Então nós vamos catalogando. Vamos chamar de raiva, de ódio, de vários, damos nomes aos sentimentos. Hoje a doutrina espírita nos permite identificar a origem desses sentimentos. Verdade. Evolução pelo reino animal. Substratos da evolução. Tá certo? Como é que é levar, voltando à questão da arca, como é que é levar um urso polar lá para dentro? Urso polar, os ursos lá da Ásia. Que tamanho que tem que ser essa arca, gente? O elefante. Que tamanho que tem que ser essa arca para caber um casal de cada espécie do mundo inteiro? Isso que eu falo, a lógica do pensamento humano, que tem que... Um casal de cada ave. De cada tipo de macaco. Quantos tipos de macaco tem aqui na América do Sul? Como é que é vir catar macaco aqui na América do Sul, gente? Nem sabia que tinha América do Sul. Nem sabia. Tá cada macaco no seu galho, floresta imensa. Como é que vem banhar para catar um casal de cada macaco? Quanto tempo isso ia levar? Aí o mundo... Quanto tempo ia levar um negócio desse, gente? Entendeu? Você tem que construir barco para atravessar o oceano para começar, para chegar no... Entendeu? Pode ficar com os macacos. Né? As caravelas levavam meses para atravessar o Oceano Atlântico. Quanto tempo ia levar um barquinho lá do Noé para atravessar o oceano? A baleia. Não, a baleia está dentro d'água já, não precisa, entendeu? A baleia está na boa. Pode chover que eu estou na boa. Pode chover, manda mais. E os macacos? A baleia vai falar isso. E os macacos? Não, os macacos aí, entendeu? É. Nem como, gente. Não tem não, gente. Tem que usar o raciocínio. O raciocínio. Até perdi aqui, estou até perdido nesse oceano aqui, que eu estou entendendo ele aqui, ó. Extraviei. Então, as aves simbolizando aí os voos do pensamento. Conforme for o pensamento, a ave vai ser urubu, águia, corvo, conforme o teor do pensamento. Mas todos eles têm substrato inteligente, e aí, substrato positivo. O urubu come o detrito. Então ele está fazendo uma limpeza no ambiente. Que é o nosso papel. Gavião. O nosso papel. O elemento está mandando detrito mental para você. Impropério, mais impropério, dentro de casa, esculachando, te ofendendo. Você escuta aqueles detritos, processa aquilo, porque não é o que entra que contamina, é o que sai. Você transforma aquilo. Valor positivo. Nem que seja o silêncio, para não colocar gasolina na fogueira, entendeu? Aí bloqueia, né, também. O silêncio bloqueia. Oi? O silêncio, né? Mas não é aquele silêncio, aquele silêncio altivo, arrogante, de cima a baixo, não. O silêncio emitido ali um bom sentimento, piedade, misericórdia, compreensão, entendendo o momento da pessoa, ela está vivendo a dificuldade. Então, a águia, o gavião, por exemplo, são caçadores, aves de rapina. Enxergam longe. Então, a capacidade de enxergar longe,
antecipar os problemas, por exemplo. E já buscar a solução, já pensar na solução. Conforme dizia o grande filósofo Dada Maravilha, para toda problemática tem uma solucionática. Então, ele já vai buscar, olhando à distância, buscar a solução antecipada para o problema. Gostou, né, Florinda? Ai, meu Deus. Ai. Agora aí com os outros, subiu o speed de porco, né? Vamos dizer assim. Fazer quando é bom. Eu vou fazer uma relaxada. Então, tem o colibri. Olha que beleza o símbolo do colibri, né? Não é? Então, as aves simbolizam os pensamentos, né? Tanto que tem Jesus, numa de suas parábolas, vai falar das aves que se aninham nas árvores. Você se recorda dessa passagem? Porque o símbolo das aves somos nós, as pessoas, os espíritos. Então a gente tem que tomar cuidado. O pensamento complexo vai atrair pensamento complexo e vai fazer ninho na nossa... a copa das nossas árvores. São os obsessores. Aí faz o ninho ali, bota ovo, nasce filhote. Daqui a pouco tem toda uma comunidade lá de Bentivi, sei lá o que, Maritaca, sei lá o que vai... E a coruja da noite. A coruja é a capacidade de lidar com a sombra, por exemplo. Como? Lidar com a sombra, a ausência da luz, chegar na escuridão. Então, tem vários símbolos aí para trabalharmos aí. Das aves conforme a sua espécie. Então, por exemplo, o elemento que está lá pensando em como assaltar um banco está soltando a ave de rapina, no sentido negativo. Que ela simboliza, porque a ave de rapina não tem conotação negativa, tá, gente? Ela está fazendo o papel dela na natureza. Papel positivo. O símbolo aqui é porque a ave de rapina ela expressa a esperteza, a capacidade de planejar uma ação ali furtiva, Coragem. não é? Eu acho que tem mais. Coragem de se lançar. Então, todos esses substratos a gente traz conosco para ter coragem. Por exemplo, coragem de frequentar a casa espírita quando os parentes não querem que você frequente a casa espírita. Então você vai ter que ter coragem para O romper. gavião é ave de rapina? Ave de rapina. O abutre também é ave de rapina. Às vezes já tem um evento marcado na casa espírita e surge uma coisa na sua família. Você tem a família que já está marcado. Sim, você avisa, olha, eu tenho um compromisso marcado, Eu já fiz isso. depois eu vou. Ou depois eu vou aí e levo alguma coisa. Não, Sinto era muito. Era na minha casa. Eu estou avisando que eu vou não vir, tá? Aí é a confusão. E os animais, conforme... Você estava na parte que o Noé mandou o povo e depois Não, depois a pomba, né? Bom, isso. Você estava aí. Sim. A pomba simboliza, porque a pomba trouxe um ramo de oliveira. Então, é o símbolo do pensamento virtuoso. Do sentimento virtuoso, do pensamento bom. Se o pensamento é bom, ele carrega consigo uma virtude. Porque nossos pensamentos são qualificados pelo sentimento. Então, todo pensamento que nós emitimos, ele tem um sentimento envolvendo aquele pensamento. Nós podemos não ter consciência desse sentimento, mas ele está lá. Se a gente fazer uma análise, quando eu pensei aquilo, o que eu estava sentindo? Ele vai descobrir. Certo?
Então, o nosso papel, buscando o estudo do Espiritismo, é aumentar o grau da consciência desperta, até nesses detalhes aí, que para muita gente vai parecer absurdo, mas para nós que estamos estudando, consequência natural é o sentimento, estarmos mais conscientes dos sentimentos que estamos movimentando. Isso é natural. A gente começa a sentir o sentimento até no sonho. Até no sonho. Começa a sentir isso ocasionalmente, entendeu? Que não é muito comum. Percepção de sentimento no sonho. Não é muito comum. Ou no tapa. Hein? Então no tapa. De vez em quando a gente tem um sonho que tem um sentimento forte junto a eles, entendeu? Meus sonhos são todos Mas embaralhados. no meu acontece isso, no teu sentimento. Tem aquela sequência. Mas não é sempre, não. No seu. Não, sempre não. Então, é ocasionalmente, entendeu? Esses sonhos aí, isso depende muito do tipo de mediunidade também, né? É isso? Desanimar conforme a sua espécie. Então, nós já até falamos bastante disso aqui, né? Que representam as forças instintivas com as quais vamos trabalhar conscientemente com o que recolhemos dos voos que vêm das aves. Então, o pensamento está espraiando e ele vai atrair na mesma pauta, na mesma carga. Então, às vezes a gente emite um pensamento desagradável e começa a sentir... Você não passa a sentir muito bem no seu dia. Certo? Uhum. Então, nós estamos aqui aprendendo a irmos tendo consciência desse movimento, que é gradativo. Mas na semana que vem nós continuamos aí no versículo 20, o nosso tempo está avançado. Jesus nos abençoe.